Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 24 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Josué 24:1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué 24:2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué 24:3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Josué 24:4. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Josué 24:5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Josué 24:6. E, tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Josué 24:7. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Josué 24:8. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Josué 24:9. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Josué 24:10. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrou-vos da sua mão. Josué 24:11. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferrezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. Josué 24:12. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Josué 24:3. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué 24:14. Josué faz de novo o concerto com o povo. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem, Josué 24:16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Josué 24:17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito,
da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Josué 24, 18. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nos serviremos ao Senhor, porquanto também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Josué 24, 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Josué 24, 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Josué 24, 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué 24, 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vos escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Josué 24, 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué 24, 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Josué 24, 25. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra do testemunho. Josué 24, 26. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Josué 24, 27. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Josué 24, 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. Josué 24, 29. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Josué 24, 30. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Josué 24, 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Josué 24, 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Ramon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José. Josué 24, 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Bem, vejamos alguns comentários sobre o capítulo 24 de Josué. Diz assim, capítulo 24, versículo 1, diz assim: Josué realizou a renovação do concerto em Siquém, na região montanhosa de Efraim. A primeira mensagem de Josué, em forma sucinta, foi para as 2 tribos e meia que estavam voltando às suas terras a leste do Jordão. A segunda mensagem, provavelmente, foi para um grupo de líderes do povo, em Siquém, onde anteriormente Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão e seus descendentes. Josué renovou o concerto pela última vez. Bem,
Outro comentário, isso aqui com relação ao versículo 3. 24:3. Josué começou com Abraão, cuja decisão de deixar a segurança e a comunidade de seu clã em Ur, bem como a religião de seus antepassados, foi um grande ato de fé. Ao longo das Escrituras, Abraão é apresentado como o principal exemplo de fé. Bem, no capítulo 24, com relação aos versículos 6 e 7, tem o seguinte comentário. A travessia do Mar Vermelho em segurança é usada por Deus com frequência como indicação de sua fidelidade e poder, indicação de sua fidelidade e poder. Versículo 15 do capítulo 24 de Josué. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é um tema constante em Josué. A questão era, seu povo também seria fiel? Bem, Josué apresenta apenas duas opções: servir ao Senhor Deus ou aos deuses de outros povos. Os israelitas não poderiam servir ambos. Esse desafio pode parecer mais apropriado para o começo do livro e não para o final, pois, a essa altura, o povo havia vencido as guerras, conseguido sua terra e começado a se assentar. No entanto, Josué sabia que essa escolha, fidelidade e obediência ou infidelidade e desobediência, teria de ser feita nas rotinas diárias. Assim, conclamou o povo a declarar sua lealdade e fidelidade a Deus. Bem, ainda comentário com relação aos versículos 19 e 20, do capítulo 24 de Josué. Diz o seguinte: Deus é o único. Não se pode incorporar outras religiões à devoção ao Senhor, como o primeiro mandamento deixa claro. A apostasia raramente começa com uma negação total do Senhor, mas com pequenas transigências em seus ensinamentos. Deus não tolera a infidelidade nem a idolatria. Bem, com relação ao versículo 31 do capítulo 24 de Josué, é o seguinte comentário. A eficiência da liderança de Josué é comprovada pelo fato de não apenas ele, mas também aqueles que foram treinados por ele, terem sido fiéis ao Senhor, certo? E o versículo 32, os ossos de José deviam ser enterrados na terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a terra na qual os israelitas já estavam vivendo. A execução das instruções de José simbolizou a conclusão desse estágio da história nacional de Israel e deu testemunho da fidelidade de Deus em cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E o último comentário com relação ao capítulo 24 do livro de Josué é o versículo 33, diz assim: este livro começa e termina com a morte de um servo de Deus. No entanto, a obra de Deus continua e sua fidelidade para com seus filhos não tem fim. Bem, este é o último capítulo do livro de Josué. Mas no próximo encontro faremos a leitura do resumo do livro de Josué. Bem, encerramos hoje então a leitura do capítulo 24 do livro de Josué, da Bíblia Sagrada. Bem, eu tenho aqui uma pequena mensagem para vocês hoje. Repare, aqui é um prato com um alimento. As pessoas que não são cristãs, quando elas estão nos restaurantes, em suas próprias casas, ou em algum evento, ou na casa de algum amigo, elas simplesmente colocam alimento no prato e começam a se alimentar do mesmo, certo? Bem, nós cristãos fazemos de forma diferente. Nós temos o hábito, de orar antes das refeições, para pedir a Deus que abençoe os alimentos. Bem, então, essa oração, ela consiste em agradecer pelo privilégio de desfrutar de uma refeição, pela saúde também,
E o objetivo, na verdade, é nos conectarmos com Deus e agradecer por mais um dia de vida e pela oportunidade de estar realizando aquela refeição. Bem, então podemos orar assim. Senhor, abençoa este alimento. As pessoas que contribuíram de alguma forma para que ele chegasse aqui. Aqueles que prepararam a terra, colocaram a semente, regaram, colheram, ensacaram, levaram para as indústrias, supermercados, né? Obrigado pelas pessoas que criaram e cultivaram e abateram os animais, né? Que constitui essa alimentação. Pelos que prepararam nos restaurantes ou pela saúde e disposição na nossa casa para preparar o alimento, não é verdade? E também nós te agradecemos pelo maior alimento, que é o teu corpo e teu sangue, e nos conduz à vida eterna. Que ele renove as nossas forças físicas para continuar trabalhando para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Alguns cristãos também costumam agradecer após a refeição, certo? Então, muito obrigado, Senhor, por esse alimento. Abençoa esse alimento em nome de Jesus. Obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Sim, se você costuma se alimentar e não ora agradecendo a Deus pelo alimento, passe a fazer isso antes das refeições. Eu também não tinha esse hábito. Quando eu não era convertida, eu também fazia como a maioria das pessoas. Pegava um prato com alimento e começava a me alimentar, né? Mas depois que eu me converti, eu me surpreendi realmente quando eu vi pela primeira vez algumas pessoas antes de almoçar, orando, agradecendo o alimento, né? Com uma oração semelhante a essa que nós fizemos. Então, a partir daquele momento, eu sempre costumo agradecer a Deus antes das refeições, tá bom? Muito obrigado por me escutar. Até o próximo encontro. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal, A Leitura da Bíblia.